Olá, meus, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material sobre teoria dos conjuntos. Na aula passada a gente viu aqueles conceitos iniciais, conjunto vazio, subconjunto, relação de pertinência, relação de inclusão. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai dar início às operações com conjuntos, que também é conhecida de vocês, tá certo? Mas vale a pena chamar a atenção aí para alguns detalhes. Então vamos aqui para a lousa. Operações com conjuntos. Interseção. Rivelino, o que é a interseção de conjuntos? Vamos lá. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua intersecção é o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a A e B. Olha, se você olhar para esse diagrama, vamos dar uma arriscada aqui, né? Ó. Se você olhar para esse diagrama, você tem aqui, ó, o conjunto A, tá certo? Ó. Essa bolinha A aqui, ó. E você tem aqui o conjunto B, que é essa bolinha B aqui. Se você olhar para essas duas bolinhas, você vai ver que tem uma região dessas bolinhas que são comuns. Tá, ó. São comuns. Essa região tanto pertence à bolinha A quanto à bolinha B. Então, essa região é o que nós chamamos de interseção. São aqueles elementos que tanto pertencem a um conjunto, como pertencem ao outro. Então, essa região, ela é simbolizada pela interseção. Então, se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua interseção é o conjunto dos elementos, ó, o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a A e B. Indica-se a interseção dos conjuntos A e B por, ó, o símbolozinho, moçada, de interseção, como se fosse o U de cabeça para baixo, tá certo? Aí você lê como? Você lê A interseção B, ou A inter B, só para resumir, tá? Então, A interseção B são os elementos que tanto pertencem ao conjunto A, como pertencem ao conjunto B. E vai lhe dar um exemplozinho rápido. Olha, se você imaginar aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui uma coisinha mais forte. Se você imaginar aqui o conjunto A, 1, 2, e o conjunto B, 1, 2 e 3, nós chamaremos de A interseção B aqueles elementos que tanto pertencem ao conjunto A, como pertencem ao conjunto B. Então, quem é que pertence a A e pertence a B? O 1 e o 2. Então, o 1 e o 2, ó, representam a interseção entre A e B. Símbolos de interseção, ó, um U de cabeça para baixo. Beleza, Rivelino. 1 e 2 são interseção, por quê? Porque tanto pertencem ao conjunto A, quanto pertencem ao conjunto B. Joia, vamos para frente. Se A interseção B, observação, né? Ó, se A interseção B é igual a vazio, ou seja, se A e B não têm elementos comuns, dizemos que A e B são disjuntos. Cuidado, viu? A e B são disjuntos. Que são conjuntos disjuntos, pessoal. São dois conjuntos que não têm elementos em comum. Que a interseção é vazio. Então, toda vida que ele falar em conjuntos disjuntos, você já tem que ver a sua cabeça direto. A interseção entre esses conjuntos é igual a vazio. Não existe elementos comuns. Já é? Então, são conjuntos disjuntos. Beleza, Rivelino? Vamos para frente. União. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua união é o conjunto dos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, quem é A união B? É você juntar tudo. São os elementos de A, né? Ó,
junto com os elementos de B. Isso aqui é que é A união B. Tá certo? É você juntar os dois conjuntos. Os elementos dos dois conjuntos. É o conjunto dos elementos que pertence ao conjunto A ou ao conjunto B. Pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Isso aí é o que a gente chama de A união B. A simbologia para A união B, você vai usar essa simbologiazinha aqui, ó. A união B é um U normal, né, ó? Um Uzinho aqui aberto, né, ó? Joia? A união B. A leitura, né? A união B, normalmente. E vai lhe dar um exemplo. Vamos lá. Se eu tenho um conjunto A, 1, 2. Se eu tenho um conjunto B, 2, 3 e 4. Quem é o conjunto A união B? Ora, o conjunto A união B é você unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então vão ser 1, 2, 3 e 4. Você não precisa repetir o mesmo elemento duas vezes. Então A união B é igual a 1, 2, 3 e 4. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Vamos lá. Diferença. Então eu quero saber o que é a operação diferença. A diferença A menos B é o conjunto dos elementos de B que não pertencem a A. Então, a diferença A menos B é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Olha, pessoal, se você olhar para essa região, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Se você olhar para essa região aqui, ó, essa região ela representa todos os elementos que estão no conjunto A, mas que não estão no conjunto B. Então é isso que a gente chama de diferença. A menos B. É tudo que tem em A, mas que não tem em B. E vai lhe dar um exemplo. Vamos lá. Você tem aqui, ó, o conjunto A, 1, 2 e 3. Você tem o conjunto B, 3, 4 e 5. Pronto, você tem aí esses dois conjuntos. Aí eu quero saber quem é A menos B. Ora, moçada, a operação A menos B entre conjuntos significa o quê? Significa todos aqueles elementos que estão no conjunto A, mas que não estão em B. Pertence a A, mas não pertence a B. Se você olhar para esses dois conjuntos, o que é que pertence a A, mas não pertence a B? Ora, os elementos 1, 2. Os elementos 1 e 2, eles estão no A, mas não estão no B. 1 e 2 está no A, mas não está no B. Rivelino, tem a operação B menos A? Com certeza, né? Quem seria B menos A? B menos A seriam todos os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Se você olhar para o conjunto B, o que é que tem em B que não tem em A? O 4 e o 5. O 4 e o 5, eles pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Então, o 4 e o 5 representam aí o B menos A. Já entenderam a operação diferença? Então, A menos B, tudo que tem em A, mas não tem em B. O que é B menos A? É tudo que tem em B, mas que não tem em A. Beleza, Rivelino, tranquilo. Vamos para frente. Observação. Observação importante. Quando B está contido em A, ou seja, quando B é um subconjunto de A diferença A menos B chama-se conjunto complementar de B em relação a A.
quando B está contido em A diferença A menos B chama-se de complementar de B em relação a A. Rivelino, o que é isso? Ora, pessoal, se você observar essa figura, o conjunto B está dentro do conjunto A, está contido no conjunto A. Então, quando você faz a diferença A menos B, quando você faz a diferença A menos B, o que é que você está fazendo? Você está calculando os valores, os elementos que faltam no B para ele se transformar no A. Tá? Quando você faz A menos B, essa diferença, você está calculando aqueles elementos que faltam em B para ele se transformar no conjunto A. Então, essa diferença, ela é chamada de quê? De complementar de B em relação a A. Mas por que o nome complementar? Por que não diferença? Normalzinho que a gente vem trabalhando. Porque, entenda, no caso do complementar, só existe complementar de um conjunto quando um conjunto está dentro do outro. Se você observar aqui no slide anterior, você tem aqui A e B, ó. Quem é A menos B? É 1 e 2. Mas observe que nem o A está contido em B, nem o B está contido em A. A menos B, ó, 1, 2, não é o que o B falta para completar o A. Se eu colocar 1 e 2 no B, tá certo? Aqui é porque coincidiu de já ter o 3, né? Tem o elemento 3 aqui também. Aí, tudo bem. Mas se você olhar, ó, eu não posso falar na operação complementar de B em relação a A, porque o B não está contido em A, tá certo? Se eu pegar o elemento 1, 2 e jogar aqui no B, o B não se transforma em A. Tá? Se você pegar o elemento B, os elementos 1, 2, se você trouxer esses elementos para cá, o conjunto B ele não se transforma em A. Então é diferente. Na diferença, A menos B, você pode fazer A menos B, B menos A, em qualquer conjunto. Já o complementar, não. Para você utilizar a operação complementar, um conjunto tem que estar contido no outro. Tá? Para você utilizar a operação complementar, o conjunto tem que estar contido em outro. Então, quando você escreve complementar de B em relação a A, você está querendo saber o que é que falta no B para ele se transformar no A. Por isso que a gente chama de complementar de B em relação a A. Então, eu sei que o B está contido no A. E no caso da operação diferença, não necessariamente isso pode acontecer. Então, quando um conjunto estiver contido em outro, não esqueça. Então, você pode utilizar a operação complementar de B em relação a A. Essa diferença, A menos B, representa o complementar de B em relação a A. Mas somente quando um conjunto estiver dentro do outro. Vou dar um exemplo, né? Você tem aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4. E você tem o conjunto B, 2 e 3. Se você observar, o B aqui ele é subconjunto de A. O B ele está contido em A. Então, na hora que eu calculo complementar de B em relação a A, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o que é que está faltando no B para ele se transformar no conjunto A. E o complementar de B em relação a A, isso aqui é igual a A menos B. É só olhar de baixo para cima, ó. A menos B. E quem é A menos B? É tudo que tem em A, mas não tem em B. O que é que tem em A e não tem em B? O 1 e o 4. Pronto, isso aí é o complementar de B em relação a A. Isso é igual a A menos B. Tudo que tem em A, mas não tem em B. 1, 4. Então, o que falta no B para ele se transformar no conjunto A são os elementos 1 e 4.
Já? Você já não pode fazer aqui, ó, o complementar de A em relação a B. Porque seria o que falta no A para ele se transformar no B, tá certo? Então não tem sentido perguntar isso aí. Beleza, aí, Rivelino, para frente. Indica-se o complementar de B em relação a A por C de B em relação a A. Assim, simbolicamente, temos complementar de B em relação a A. Isso aqui é igual a A menos B, com B contido em A. Não esqueça, esse conjunto B, ele tem que estar contido no conjunto A. Já? Beleza. Moçada, com isso a gente termina essa parte teórica de conjuntos, sobre teoria dos conjuntos. Foi bem simples, bem fácil, acho que vocês já lembraram tudo isso aí, né, que vocês já tinham visto aí anteriormente no ensino fundamental e no próprio ensino médio. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai estudar como esses conceitos, né, se apresentam nas questões de uma maneira geral pelos concursos, tá certo? Então vamos aqui para a lousa resolver alguns exercícios. Vamos lá. Exercícios. Primeira questão. Vamos lá, moçada. Sejam x e y dois conjuntos quaisquer, satisfazendo a seguinte propriedade. Sejam x e y dois conjuntos quaisquer, satisfazendo a seguinte propriedade. A quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Sejam nx o número de elementos do conjunto x e ny o número de elementos do conjunto y, então podemos afirmar que nx é igual a 2 vezes ny, nx é igual a 4 vezes ny, nx é igual a ny mais 1, nx é igual a ny mais 2. Rivelino, questãozinha não tão simples. Questão fácil, pessoal. Não acho difícil, não. O que a gente falta aí é organizar as informações. Se você puder organizar as informações com cuidado, você vai ver que a questão sai bem facilmente. Tá certo? De maneira bem fácil. Então, vamos aqui. Vamos organizar as informações. Primeiro, vamos pintar as informações principais. Sejam x e y, dois conjuntos quaisquer, satisfazendo a seguinte propriedade. Então, informação importante, que ele diz. A quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Então, o conjunto x, né, tem um número de subconjuntos igual ao dobro da quantidade de subconjuntos de y. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o x tem mais elementos. O conjunto x tem mais elementos do que o conjunto y, já que o número de subconjuntos de x é o dobro do número de subconjuntos de y, tá certo? Beleza, o que mais? Sejam nx, que é o nx. Nx é o número de elementos do conjunto x. E ny é o quê? É o número de elementos do conjunto y. Então ele pergunta, qual a relação entre nx e ny? É isso que ele quer saber. Então vamos lá com calma. Vamos resolver aqui de acordo com as informações que a gente foi marcando. A quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Então vamos lá. Quantos subconjuntos tem o conjunto x? Então, número de elementos do conjunto das partes de x é igual. Quantos elementos tem o conjunto das partes de x? Mas, Rivelino, por que tu está falando em conjunto das partes se ele nem citou aí conjunto das partes? Ora, pessoal, o conjunto das partes é um conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Então, se ele diz, se ele está se referindo à quantidade de subconjuntos de x,
O que é o conjunto das partes de X? É justamente um conjunto formado por todos os subconjuntos de X. Então, o conjunto das partes, se eu souber quantos elementos tem o conjunto das partes de X, eu sei quantos subconjuntos tem o conjunto X. Então, o número de elementos do conjunto das partes de X é igual a 2 elevado a nx. Quem é o nx? É o número de elementos do conjunto X. Beleza. Aí ele diz que a quantidade de subconjuntos de X é o dobro da quantidade de subconjuntos de Y. Rivelino, quantos subconjuntos tem um conjunto Y? Mesma coisa, né? Ó. Número de elementos do conjunto das partes de Y. Quantos elementos tem um conjunto das partes de Y? Conjunto Y. Então, mesma formulazinha. 2 elevado a NY. Tá certo? 2 elevado a NX me dá o número de subconjuntos de X. 2 elevado a NY me dá o número de subconjuntos. 2 elevado a NY me dá o número de subconjuntos do conjunto Y. E agora? Eu vou relacionar esses dois. Como é que eu vou relacionar os dois? Ele me diz que o número de subconjuntos do X é o dobro do número de subconjuntos de Y. Então, 2 elevado a NX, número de subconjuntos do conjunto X, é igual ao dobro, que é o dobro, 2 vezes, o número de subconjuntos de Y. Qual é o número de subconjuntos de Y? 2 elevado a NY. Beleza, Rivelino. E daqui, como é que eu vou tirar alguma dessas relações? Ora, agora é fácil, né? Rivelino, é fácil, mas não estou enxergando ainda não. Você tem aqui um produto de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a NX é igual a 2 elevado. O expoente desse 2 é como se fosse 1. Então vai ficar 2 elevado a NY mais 1. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, eu repeti a base, né? Ó, são meus expoentes. Agora você tem duas potências em que as bases são iguais. Para essas potências serem iguais, os expoentes também têm que serem iguais. Então daqui eu concluo que NX, número de elementos do conjunto X, é igual ao número de elementos do conjunto Y mais 1. Tá certo? Olha aí que interessante. O fato de eu acrescentar um elemento ao Y fez com que dobrasse o número de subconjuntos, tá certo? Então, acrescentando um elemento ao conjunto Y, você dobra o número de subconjuntos. Interessante, né? Acrescentando um elemento, dobra o número de subconjuntos. Então, qual seria a resposta correta? Seria o item C de casa, né? Ó. Seria o item C de casa. NX é igual a NY mais 1. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Resolver outra. O número de elementos do conjunto P de A união P de B com A e B disjuntos e com 2 elementos cada um é o número de elementos do conjunto P de A, partes de A, união partes de B, com A e B disjuntos e com 2 elementos cada um é. Rivelino, união misturado com o conjunto das partes. Vamos fazer. Vamos lá, com calma, vamos riscar. Olha, pessoal. O conjunto A, de acordo com a informação, né, ó, vamos marcar aqui as informações importantes.
Ele diz que A e B são disjuntos. São conjuntos disjuntos. Eles não têm elementos comuns. A interseção entre A e B é vazio. Então, não tem nenhum elemento que esteja em A que também esteja em B. Então, A e B são disjuntos, logo a interseção é vazia. E ele diz mais, né? Ó, ele diz que A e B, eles possuem 2 elementos cada um. Cada um, tanto A como B, possuem 2 elementos. E isso aí vai me ajudar em quê? Vai me ajudar por quê? Porque se o A, deixa eu apagar aqui, né? Ó, se o número de elementos de A, vou chamar de NA, número de elementos de A é igual a 2 e o número de elementos de B também é igual a 2, então eu posso descobrir quantos elementos tem o conjunto das partes de A e quantos elementos tem o conjunto das partes de B. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Número de elementos do conjunto das partes de A, isso aqui é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. E o número de elementos do conjunto A, ó, ele deu, vale 2. 2 elevado a 2, 4. Beleza, Rivelino. E agora, com o número de elementos de B igual a 2, eu tenho como calcular o número de elementos do conjunto das partes de B. O número de elementos do conjunto das partes de B vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a NB. Quem é NB, Rivelino? Número de elementos do conjunto B. Então vai ficar 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2 é igual a 4. Ora, Rivelino, eu tenho agora o conjunto das partes de A com 4 elementos. Né? Ó, 4 elementos. O conjunto das partes de B também com 4 elementos. Rivelino, como eles são disjuntos, morreu a questão. Porque se eles são disjuntos, quando eu unir os dois, ó, partes de A com partes de B, eu vou ter um total de 8 elementos. Confere? Não confere, tá certo? Não confere? Não. O seu raciocínio está errado. Quem é disjunto são o A e o B. Os dois conjuntos A e B, eles são disjuntos. Beleza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os dois elementos que o conjunto A possui são diferentes dos dois elementos que o conjunto B possui. Sim, Rivelino. Então, se os dois de A são diferentes dos dois de B, quando eles vão gerar aqueles subconjuntos, eles geram subconjuntos diferentes. Ou não? Teoricamente gerariam. Mas tem um subconjunto, né, ó, aqui no conjunto das partes, número de elementos, o conjunto das partes de A, 4 elementos. No meio desses 4 elementos, tem um que também está aqui. Quem, Rivelino? O conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto dos dois conjuntos. O conjunto vazio é comum aos dois. Aos dois quem, Rivelino? Ao conjunto das partes de A e ao conjunto das partes de B. O número de elementos do conjunto das partes de A são 4 elementos. O número de elementos do conjunto das partes de B são 4 elementos. Então, nesses 4 elementos e nesse você tem um elemento comum. Embora A e B sendo disjuntos, na hora que eles vão gerar os subconjuntos, eles geram um subconjunto
igual. Qual? O vazio. O vazio está no meio desses 4 elementos e o vazio também está no meio desses outros 4 elementos. Então, quando você fizer a união, você não vai repetir os vazios. Então, vai dar quanto a união? Vai dar 8 elementos, tirando o vazio que se repete. Então, 7, né? Ó. O que ele quer saber? P de A união P de B possui quantos elementos? Possui 7 elementos. Tá certo? E com isso a gente mata a nossa questão. Então, moçada, com isso a gente já começou a resolver exercícios sobre teoria dos conjuntos. Você vê que é fácil, mas quando a gente vai para as questões, já começa a aparecer algumas novidades. Tá certo? Então, vamos prestar atenção, vamos rever aí a aula, né? E absorver esses conteúdos com mais facilidade. Tá certo? Um forte abraço. Valeu, pessoal.